Tive a oportunidade de conhecer a Unilab. Bem, eu não conhecia a Unilab por indicação de ninguém. Eu morava em Luanda, próximo à Embaixada do Brasil, e num dado momento fui correr e tal, e quando eu voltava eu vi um grupo de jovens angolanos de Luanda, assim, de frente à universidade, a lerem os papéis que lá fixavam. E eu também me interessei, fui ler, vi a Unilab e tal, e não tinha ninguém para para nos passar informações mais aprofundadas do que é a Unilab, né? E o que aqueles papéis solicitavam. Até que eu peguei o link, fui por um site, pesquisei sobre a Unilab e eu vi que tratava-se de um processo internacional, né, que convidava estudantes angolanos e também africanos de outros países para vir estudar no Brasil. Bem, eu tentei uma primeira oportunidade, não consegui passar, mas aí eu já tinha uma base do que seria a Unilab. E eu também, ao decorrer da minha fala, vou depois explicar um pouco por que eu não consegui passar e qual foi a principal dificuldade. Até que surgiu a segunda oportunidade, porque a Unilab hoje ela tem o processo internacional, ela anualmente ela abre um edital. Bem, pelo menos lá atrás, na minha época, ela fazia dois processos. No ano, ela lançava dois editais. Lançava provavelmente no começo, no primeiro trimestre e no terceiro trimestre do ano que rolava. Então aí eu fui, né, fui fazer esse processo, passei. Eu cheguei no Brasil em 2014, né, no dia 28 de abril, e, bem, conheci a Unilab, assim como as minhas colegas já se referiram, vou falar, estou me referindo exatamente à Danusa e à Luvanda, que eu acompanhei falar dela. Para mim também foi um choque cultural profundo. Por quê? Porque a gente que consome muita cultura brasileira via TV, a gente conhecia o Brasil pela televisão, eu conhecia o Brasil dentro daquilo que é a imagem de Copacabana, Ipanemas e coisas parecidas. Mas aí quando a gente chegou em Fortaleza, ainda a gente viveu essa ilusão de estar num Brasil moderno, de um Brasil global, até que depois a ficha começou a cair, né, quando o ônibus da Unilab levava-nos para a cidade de Redenção, né, que é a cidade que fica parece 60 ou 30 quilômetros de Fortaleza, que é a capital do estado do Ceará. E aí eu comecei a conhecer a Unilab através disso, assim, de uma imagem de uma universidade que estava no interior, rodeada de matos, né? Porque hoje quem está na Unilab, eu costumo sempre falar que os acadêmicos, né? Essa nova juventude africana de diferentes países, e também incluindo aqui o Timor-Leste, que estão na Unilab, hoje eles vivem uma cidade de redenção, a Carap. Eu não posso falar de São Francisco de Conde, porque eu nunca lá fui, que fica na Bahia, que é um campo avançado da Unilab. Esses estudantes não conheciam uma realidade na qual a gente, né, depois da minha entrada, e antes até conheceram, que era uma cidade isolada. A gente, quando chegou no Unilab, a gente não tinha nada, não tinha mesmo praticamente nada. Eu lembro-me que no circo da Unilab, o único estabelecimento que a gente poderia fazer alguma coisa ou comer algum lanche era a abolição. Fora isso, era tudo mato. Tanto é que quando eu cheguei no Unilab, eu vi discurso de que tinha um grupo de angolanos que me antecederam, que lá chegaram e que desistiram porque não viram que não conseguiriam morar